Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mas não é sem enrolação. É o seguinte, galera. Mal deu uma subidinha de nada, depois de meses. E tá todo mundo animado, achando que o Bovespa pode disparar. Tem gente mandando mensagem. Charlão, você acha que o Bovespa pode chegar a 150 mil pontos? Quando vai chegar? Por que vai chegar? Não vai chegar? Calma, porra! Calma! Eu acho que pode chegar um dia, né? Mas eu tenho uma teoria aqui, vou mostrar para vocês. Eu acho que pode chegar, vou falar quando pode chegar e por que pode chegar. É um vídeo muito rápido aqui. Primeiro eu vou falar sobre o que está acontecendo no mundo, em 2 a 3 minutinhos. E depois vou explicar por que o Ibovespa subiu, o que pode estar acontecendo e quando ele poderá chegar a 150 mil pontos. Mas de cara eu já te digo, não se anime muito, espere até o final desse vídeo. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão, saia você de cima do muro. Me diga aqui. Você acha que o Ibovespa pode chegar a 150 mil pontos no curto prazo? Me diga aí, eu acho, eu não acho, só quando o Lula sair, só se o Lula for reeleito. Você acha que o Ibovespa pode ou não chegar a 150 mil pontos? Me diga aí nos comentários. Sem enrolação, então, bora falar sobre o resumo da semana, rapidinho, 2 a 3 minutos. Depois eu explico os 150 mil pontos. O IFIX subiu, que foi um bom negócio, passou dos 3 mil pontos. O ouro subiu também. Será que o ouro chegará aos 3 mil dólares? Difícil, mas possível. Então, essa altinha do Ibovespa, que subiu quase 5%, teve primeiro mês de alta desde agosto do ano passado, é que deu uma animada na turma. Então, volto a falar, é legal, pelo menos não caiu, mas nós não temos nada de muito concreto, já tô aqui queimando a largada, para que haja um ânimo, Ibovespa vai disparar, mas pode disparar, calma. Mas o Ibovespa subiu no último mês, coisa que não acontecia há muito tempo. E de quebra, o dólar caiu. O que é ótimo, vocês estão vendo aí. O dólar que chegou a 6,30, agora está na faixa dos 5,85. Vai ter Disney. Charlão, dólar caiu. Acha que é um bom momento para investir ou você acha que ele poderá cair? Cara, essa queda do dólar é a prova de que não dá para você acertar o furico da mosca. Você não vai acertar o alvo, o melhor momento da história para investir. Então, quem está ganhando dinheiro? Quem investiu a 4,80. Quem investiu a 6,30, quem vai investir agora a 5,80. Se cair, muita gente continua. Se subir, muita gente continua. Você não pode tentar achar o melhor momento. Você vai investindo conforme as suas possibilidades. Todos os meses um pouquinho, a cada trimestre. Eu tenho uma parceria com a Nômade, vocês já sabem, vou deixar o meu link aqui. Você pode ganhar até 40 dólares de cashback. Aproveita, daqui a pouco acaba essa parceria. Você não abriu a sua conta, deixou o dinheiro da mesa. Então clica no link e segue o passo a passo. Mas o dólar caiu para 5,85 e se nada de muito estranho acontecer, aqui é Brasil, né? Pode ser que o dólar caia mais um pouco, tá? Em relação a criptomoedas, os ETFs de Bitcoin continuam bombando, superaram 125 bilhões de dólares, BlackRock bombando nessa situação, inclusive no ETF da BlackRock, provavelmente a gente vai poder resgatar diretamente os Bitcoins, mas calma que isso ainda não é possível. O que me preocupou é que o Ike Batista, todo mundo conhece, né? Se você não conhece, porra, tá perdido no mundo. Ele disse que agora tá na hora de abraçar o mundo do Bitcoin, então ele despertou para esse mercado das criptos. Agora eu tô com medo. Porra, Ike Batista, eu faço aqui um pedido. Meu irmão, fica no mercado de petróleo, de ouro, de soja, painel solar, qualquer mercado desses que você já tá. Mas não venha pro mercado de cripto. Porra, a gente tá ganhando tanto dinheiro, tanta gente começando a investir agora em cripto. Aí na sua vez, meu amigo, o Ike vem pra esse mercado. Porra, será que não vai cagar tudo? Então, quando eu vi o Ike falando, gostei desse mercado, eu pensei, puta, meu irmão, agora eu tô com medo, né? Mas o Bitcoin continua numa posição muito boa, altcoins também, naquela lateralidade, vamos ver. Ouro e petróleo, que são sempre importantes, o ouro caiu um pouco após renovar a máxima, mas continua em alta em todos os períodos que a gente olha aqui. E o petróleo recuou, terminou a semana com 2% de queda, vocês estão vendo aí na faixa dos 75 dólares, mas os combustíveis por aqui ficarão mais caros. Então, qual o cenário que a gente tem? Lá fora, o petróleo caiu um pouco. Pô, Charlão, então por que a gasolina e o diesel vão subir? Porque já tinha uma defasagem e também tem uma mudança nos impostos estaduais. Então são duas coisas diferentes. A Petrobras está subindo e a gente também vai ter uma mudança nos impostos. Como o governo estava segurando o preço por muito tempo, ele teve que soltar. Em relação à queda no preço do petróleo, o que está acontecendo também? Como o Trump está metendo tarifa, está dando uma assustada na galera e a economia da China não está tão boa que nem a gente vai ver e a da Alemanha não está tão boa,
falou, pô, se a atividade mundial começar a cair, você não precisa de tanto petróleo. E aí o preço do petróleo cai. Então o cenário para o petróleo, olhando agora, ele é positivo no sentido de queda. E petróleo caindo, cai a inflação. Então você aí do outro lado, caso não esteja muito comprado em ações de petróleo, tem que torcer para que o petróleo caia, tá? É isso que você tem que torcer aí, mas temos, infelizmente, esse aumento que a Petrobras colocou. Destaques da semana pelo mundo. A Argentina, muito bem, obrigado. Eles vão construir um muro na fronteira com a Bolívia, mas é por questões daqueles entorpecentes, vocês sabem do que eu tô falando. O Milei também anunciou a redução de impostos para carros e motos no país. Ele segue passando a régua aí, passando a motosserra, tanto em impostos quanto em gastos. E o Banco Central da Argentina reduziu a taxa de juros de 32% para 29%. Aos pouquinhos vocês estão vendo. Cai a inflação, eles reduzem os juros. Cai a inflação, eles reduzem os juros. Tá tudo bem na Argentina? Não. Milhões de pessoas na pobreza, país super endividado, deu alguns calotes no mundo, mas dentro das possibilidades, para a Argentina que o Milei pegou, o governo dele está indo muito bem. Vai conseguir chegar no final do mandato? Não sei. Vai conseguir a reeleição? Não sei. Mas está fazendo um bom trabalho, tanto que a Moody's já aumentou a nota do país, apesar de que essas agências já não têm mais a credibilidade do passado. Ali na crise de 2008, o negócio pegou muito feio. Na Europa, também não temos notícias tão positivas, apesar do banco dele, central, cortar o juro em 25 pontos base. A economia da Alemanha encolheu 0,2% no quarto trimestre, foi mais do que o esperado, então o mercado já esperava uma queda, mas caiu mais do que o esperado, e a Alemanha caminha para o maior colapso econômico desde a reunificação em 1990. Vocês estão entendendo a gravidade disso? A Alemanha, que é o motor da Europa, então olha para a Alemanha, motor da Europa, está desacelerando e chegando num ponto muito difícil. Por que isso está acontecendo? Ah, é só por causa da guerra contra a Rússia, lá da Ucrânia e Rússia? Não. Os preços da energia subiram muito por causa da guerra, ok. Mas a Europa tem muita burocracia. Eu já perguntei para vocês, se eu te desse $1 milhão agora, vai abrir uma empresa, Estados Unidos ou Europa? Eu tenho certeza, cara, raríssimas exceções, eu tenho certeza que você ia preferir Estados Unidos. Mais flexibilidade, liberdade, agilidade. Europa é uma burocracia do caralho. Você não consegue se mexer. As pessoas saem da Europa. E as empresas que tentam entrar lá dentro também se complicam. Então, de um lado, você tem uma burocracia grande e do outro, na Alemanha, problemas com preços de energia, competitividade. E aí, o que aconteceu lá atrás? A Alemanha fechou usinas nucleares, começou a depender do gás russo. Então, as coisas não acontecem de repente no mundo. Quem acompanha meus vídeos aqui há 2, 3, 4 anos, aliás, obrigado, tem muita gente assim, vai entendendo essas mudanças do mundo. Então, a Alemanha está com problemas na sua economia, não aconteceu do nada. É um processo que eles estão construindo. E aí a guerra Rússia-Ucrânia foi a martelada final na economia alemã, que pode se recuperar, tá? Mas precisa de reformas. Precisa de reformas muito duras. E falando em crise, já que tá um susto do caramba esse vídeo, a indústria chinesa teve contração em janeiro, atingiu a mínima em 5 meses, então a economia chinesa também não tá muito bem, desacelerando, causando alerta em Pequim. Quer dizer, a gente tá vendo aqui o mundo desacelerando, muito também no pós-pandemia. Acabou a pandemia, beleza, mundo tá tudo bem. Não, veio a guerra Rússia-Ucrânia, elevando o preço da energia, elevando o petróleo, causando um baita tumulto. E aí agora uma desaceleração. Caso o mundo comece a ruir mesmo, em termos econômicos, vão culpar o Trump. Mas nós estamos aqui em fevereiro de 2025, nem deu para nenhuma medida dele entrar em vigor direito, para que prejudique o mundo. Inclusive, eu vou falar agora dos Estados Unidos. Tivemos reunião do Fed, não houve corte na taxa de juros, ela continua entre 4,25 e 4,50. Poucas vezes nós tivemos uma taxa tão elevada. A taxa ficou alta em 2001, depois ali por volta de 2006, e só depois da pandemia que ela começou a subir tanto, mas é uma taxa elevada demais, isso não é bom para a economia. Só que como a inflação nos Estados Unidos ainda está meio acelerada, na faixa de 2,6, eles não conseguem baixar o juro. Então,
Esse é o problema. A hora que os americanos começarem a baixar a taxa Selic deles, o dinheiro vai sair de lá e vai jorrar para o mundo. Enquanto tiver a 4 e pouco, que você consegue títulos lá para investir na faixa de 6%, 7%, 8% até dependendo do risco, o mundo está mandando o dinheiro. Só que apesar da economia americana ter uma taxa de juro alto e uma inflação elevada, já começou a desacelerar um pouquinho. O PIB veio abaixo do esperado. Então pode ser que 1, 2 vezes esse ano nós tenhamos uma redução dessa taxa de juros dele. Mas não é para você se animar muito não, tá? Então o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,3% no quarto trimestre, abaixo das expectativas, e isso sim pode gerar uma queda na taxa. Vocês estão vendo aqui que primeiro foi 3%, depois 3,1% e agora 2,3% de crescimento, veio abaixo do esperado. O que preocupou muito o mundo essa semana foi a queda de quase 500 bilhões de dólares nas ações da Nvidia devido à nova inteligência artificial chinesa. Foi a maior queda de uma ação em um dia, foi uma queda de 560 bilhões. A segunda posição também foi da Nvidia, em 3 de agosto de 2024. O resto, a gente tem aqui uma Meta e uma Amazon, depois tudo a Nvidia, quedas acentuadas. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, se era uma bolha, se não era, qual a minha opinião. Vale a pena você ver o vídeo, produção coloca nos cards aqui em algum lugar. Então foi um susto muito grande, foi uma destruição de valor, mais de 500 bilhões. Depois o mercado acalmou um pouquinho, começou a entender, começou a usar, viu que, opa, peraí, é um concorrente? É, mas calma, foi o que eu já disse aqui para vocês. Pode ser que uma inteligência artificial chinesa mais barata, que demanda menos energias, menos placas, também derruba a inflação pelo mundo. As empresas americanas vão ter que investir menos em placas agora. Se ferrar a Nvidia, ok, mas pode acabar não sendo tão ruim para outras empresas. A Meta, a Microsoft, a Amazon, o Google, essas empresas estavam para investir bilhões e bilhões de dólares em placas e data centers. Se tiver uma inteligência artificial que não gaste tanto dinheiro, não precise tanto investimento, essas empresas que vão se dar bem. Eu já falei isso para vocês. Olha a importância de entender o que está acontecendo no mundo. E na temporada de resultados que saiu, nós temos coisas positivas e negativas, começando com a negativa, o lucro da Tesla caiu 70% no quarto trimestre, assustou um pouquinho os investidores, mas a Meta teve uma alta de 48,6% no lucro, uma alta muito expressiva. Zuckerberg tá rindo aí de orelha a orelha, e a Apple também teve um crescimento de 7,1% no quarto trimestre. Olha só o lucro da Apple, 36 bilhões. É muito dinheiro, 36 bilhões de dólares. Outra empresa que teve um lucro absurdo de percentual e valor foi a Microsoft. O lucro cresceu 10%, somando 24 bilhões, isso no quarto trimestre, tá? Então a Microsoft, que vocês ficam aí zoando, que faz só Windows e Excel, ela tem outros produtos, tem uma área de games, tem computação na nuvem, data center, tem uma série de outros produtos. O resumo do mercado na semana é que as ações da Nvidia caíram, Microsoft caiu um pouco, mas Apple subiu, Google subiu, Meta subiu. Então não foi uma semana desastrosa, tá? Não foi uma semana tão desastrosa. Poderia ter sido muito pior. Naquele dia da Nvidia, tinha gente falando num crash igual o de 29 na economia americana. A galera é muito emocionada. Não quer dizer que não possa acontecer isso, mas o pessoal é muito emocionado. É impressionante, cara. Você tem que fugir disso. Então, se você quer fugir, eu queria aproveitar para avisar aqui, lembrar a todos que estamos entrando no 3º ano da minha comunidade. Quem não tá na minha comunidade é louco, eu vou deixar o QR Code aqui. E até o dia 10 de fevereiro, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas até o dia 10 de fevereiro, quem entrar na minha comunidade ou renovar, vai ganhar 6 meses, em parceria com uma casa de análise, 6 meses, 3 carteiras recomendadas. Então, além de todo o conteúdo que eu entrego ali na comunidade, você vai receber os relatórios, 3 relatórios por 6 meses. Cara, entra logo, é o 3º ano da comunidade. Se você tá na comunidade, renova lá. Inclusive, olha que bacana aqui, antes de eu continuar, alguns depoimentos. Porra, Florineide, minha conquista foi investir no exterior, não sabia e mesmo assim tinha medo. Agora invisto e não tenho mais medo. Estou no começo, mas estou confiante. Obrigado, Charlão e equipe, bora evoluir. O Adriano, desde quando entrei pra comunidade, fiz investimentos no exterior, consegui uma viagem usando milhas e perdi o
receio de investir em cripto, aprendi muito, continuo evoluindo, bora para mais um ano. E por último, o Thiago, eu achei do caramba esse aqui, que postou um print do saldo dele de pontos. Antes de entrar na comunidade, eu não tinha a mínima ideia de como funciona a parada das milhas. Depois que entrei na EVL, que é a comunidade de evolução, aprendi a jogar o jogo e hoje atingi a marca de mais de 200 mil pontos acumulados na Livelo. Bora continuar viajando de graça em 2025. Então não vou ficar enchendo o saco de vocês, mas se você quer entrar na minha comunidade, entre logo até o dia 10, que você vai receber essas carteiras recomendadas em parceria com uma casa de análise, vai aprender a viajar de graça e ainda a investir no exterior, em cripto, uma porrada de coisa. Agora bora falar sobre Brasil. Tivemos uma ótima notícia, a abertura de empregos formais somou 1,69 milhão em 2024. Então o Brasil está com índice de desemprego baixíssimo, menor nível histórico, mas é importante que, como pagadores de impostos, a gente também pergunta o seguinte: se o Brasil está no menor nível de desemprego, não é hora de reduzir alguns gastos, como bolsas para pessoas que recebem e têm condições de trabalho? Ah, tá difícil arrumar emprego. Opa! Ou a gente está no melhor momento, com menor desemprego, melhor momento da economia, ou tá difícil achar emprego, porra. As duas coisas não dá. Então, como pagadores de impostos, eu não acho que tem que cortar as bolsas de todo mundo, mas se tá difícil achar empregados, porque tá no menor nível de desemprego, já tá começando a ficar difícil achar empregado, qual o sentido de você sustentar um malandro do meu tamanho, da minha altura, com todas as possibilidades de trabalho, com 30 anos em casa, recebendo dinheiro? Não é uma pergunta justa? Se você não acha a pergunta justa, me coloca nos comentários que eu quero olhar se eu tô pensando muito errado. Eu quero entender se eu tô pensando muito errado, tá? Também tivemos por aqui reunião, o Copom, a Selic subiu 1%, eu fiz um vídeo sobre isso, uma live. Tá esquisito, porque a Selic tá subindo, a inflação também tá subindo. Não é uma boa notícia isso daqui. Com essa alta da Selic e a baixa do juro argentino, que eu contei lá pra vocês, o Brasil agora tem a maior taxa de juro real do mundo. Olha aí, ó, vocês ficam reclamando, porra, Brasil não é bom em nada, não é o melhor em nada. É, cara, o Brasil tem a maior taxa de juro real do mundo. Somos o número 1. O Brasil tem a maior taxa de juro do mundo. Quem é que quer Copa do Mundo? Quem é que quer medalha de ouro em natação? Porra nenhuma. Nós somos o número 1. É difícil chegar no número 1. Tem que fazer muita merda para ser o número 1 de juro no mundo. Daí o Brasil conseguiu. Vamos ver se a gente vai manter essa posição. A dívida bruta também está subindo, chegou a 76%. Isso aqui preocupa porque o juro é alto. Então, de um lado, você tem um juro elevado e subindo. Do outro, uma dívida subindo. Não precisa ser economista para entender que você está subindo a dívida, subindo o juro, isso vai subir mais ainda, né? Se você estava devendo 10 mil reais, agora você deve 15 mil. Você pagava 10% de juro, agora paga 15%. Imagina a bomba que isso criou. Então, esse problema da dívida é grave. Um outro ponto que virou piada nas redes sociais foi o preço do café, mas não é piada, porque o preço do café está no maior valor em quase 50 anos. Aí surgiram vários memes, a galera zoando, mas é uma coisa complicada. Cabe uma honestidade aqui. Eu já falei com vocês. Parte desses preços elevados é cagada do governo. É cagada do governo, dólar e tal. Parte da elevação dos preços é que no mundo inteiro, nos últimos 2 anos, nós vemos alguns problemas em alguns itens. Café, azeitona. Azeitona na Espanha deu problema. Por isso teu azeite tá caro. Cacau, por uma série de problemas. E aí, o negócio que já estava difícil ficou pior ainda. Então, a culpa de você não estar tomando tanto cafezinho não é só do Lula, tá? Tem algumas condições. Por que eu acho que o Lula leva toda a culpa? Eu vou te explicar. Vê se você concorda comigo. Vocês sabem por que o Lula tá levando a culpa de tudo? É culpa dele. Olha, o Lula leva a culpa de tudo e a culpa dele. Por quê? Porque eu me recordo que no início dos anos 2000, até 2010, antes dessa bagunça de redes sociais e da Globo também ter ido muito para a esquerda, antes disso acontecer, quando o preço de um alimento subia, alguma coisa, as pessoas falavam só do item econômico. Acompanhe meu raciocínio. Então, antigamente, quando uma coisa subia de preço, a culpa era da realidade, né? Do clima, de alguma coisa. Quando tinha uma queimada na Amazônia, olha, esse ano foi mais quente, é assim mesmo e tal. Quando o Bolsonaro entrou e quando o Trump entrou nos Estados Unidos, tudo que acontecia, tudo
tudo. Caiu um meteoro, é culpa do Bolsonaro. Porra, apareceu alienígena, é culpa do Trump. Como tudo passou a ser culpa dos dois, agora que o Lula voltou, as pessoas estão na cabeça seguinte, cara, se tem fogo na Amazônia, é culpa do Lula. Ah, não, mas caiu um meteoro em chamas. Foda-se, é culpa dele. Por que as pessoas fazem isso? Porque a mídia ficou lá anos e anos culpando o Biruliro. Agora, quando acontece alguma coisa, culpa o Nine. Olha, é culpa do Nine, é culpa dele. Então, você entendeu o raciocínio? Porque isso acontece aqui e acontece também nos Estados Unidos. Os próximos presidentes vão sofrer demais. Tudo vai ser culpa do presidente. Tudo. Isso começou ali depois de 2015. Nos Estados Unidos começou com o primeiro governo do Trump. Então o Lula está sofrendo muito, está batendo na aprovação. Então a desaprovação do Lula cresceu e a aprovação caiu. E tem a ver com isso que eu tô falando, que tudo cai no colo dele. Agora vamos falar da festa dos 150 mil pontos. Vai ter ou não vai ter? Em 3 minutos eu falei o que aconteceu no mundo, fiz o resumo. Em 1 minuto eu vou dar minha opinião agora. Primeira coisa, você está investindo para amanhã ou você está investindo para daqui a 10, 20, 30 anos? Porque isso é importantíssimo. O que eu ensino para vocês nos vídeos aqui é como transformar notícias em dinheiro. É isso que eu ensino. Eu mostro, olha, tem essas notícias, tem esses fatos, tem esses dados, vamos transformar isso em dinheiro. Mas o principal é não deixar o ruído atrapalhar os investimentos de longo prazo. Esse é o grande coração da coisa. Então, antes de pensar, e eu vou responder, não estou falando aqui dando migué para depois falar que eu não tenho como dizer. Não, eu vou falar. Mas antes de explicar se vai ou não chegar, eu queria que vocês continuassem pensando no longo prazo. Trabalha, investe. Trabalha, investe. Trabalha, investe. É isso que você tem que fazer. Quem começa a querer o retorno rápido, 99% acaba perdendo dinheiro. Ah, Charlão, e o outro 1% ganha dinheiro? Não. Descobre como vender curso de fazer isso, entendeu? Então, 99% perde dinheiro e 1% entende como vender o curso disso e vende o curso. Então, todo mundo perde dinheiro. Só que parte vende curso de como ganhar dinheiro. Isso eu tô falando giro rápido. Ganhar no longo prazo, eu conheço uma porrada de gente que ganhou. Então, por favor, acompanhe o meu raciocínio, mas pense sempre em ganhar dinheiro no longo prazo. É isso que a gente faz aqui. Transforma notícia em dinheiro, mas sempre pensando no longo prazo. Então, o que está acontecendo agora? Que eu já expliquei. Agora nós sabemos que o Banco Central vai subir os juros mais uma vez. Subiu agora e vai subir de novo. O mercado já está precificando 15%. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. A bolsa está com valor de crise, eu vou mostrar para vocês, e muitas ações e fundos imobiliários estão descontados. Então, existe a chance de chegar a 150 mil pontos? Na minha opinião, existe. Mas calma que eu vou falar quando. Então, a primeira coisa é entender que nos últimos 5 dias a bolsa deu uma respirada, por isso que no mês ela acabou subindo. Foi a maior alta em quase 2 anos, essa semana, mesmo com a alta da Selic. Então, olha que louco. A Selic subiu e a bolsa teve uma alta. Por quê? Porque já está precificado ali uma Selic em torno de 14 a 15,5 mais ou menos. Isso é o que o mercado espera. Então, se o governo não fizer nenhuma grande cagada, já está precificado o pior cenário. Pode piorar? Óbvio que pode piorar. Mas em função de tudo que vem acontecendo nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 6 meses, quando o governo meio que abandonou o fiscal, a gente viu a arrecadação subindo, mas não tá, as contas não estão fechando. Com tudo que está acontecendo, olhando o histórico da bolsa, eu vou mostrar, a gente está abaixo do preço. E é isso que muita gente está olhando, inclusive eu estou olhando. Então, dê uma olhada aí no PL da bolsa, tá? Nós temos uma média de quase 11 e tá bem abaixo da média. Ah, Charlão, mas Vale e Petro pesam muito. Ok, eu vou tirar Vale e Petro. Olha só o que acontece. Nós estamos bem abaixo da média. Quando que foi visto isso? Na crise da Dilma e muito fortemente ali na crise de 2008. Então, esse patamar que a gente está vendo agora foi praticamente patamar visto na crise da Dilma e depois olha a subida que deu. Olha a subida que deu depois. E também na crise de 2008, que foi muito pior e depois subiu bem também. Então, a Bolsa de Valores do Brasil, ela pode ser uma cilada, mas ela está dando uma ótima oportunidade. Ela está entre as 3 bolsas mais baratas do mundo. Você está me acompanhando aqui? Olhando a estatística, o histórico, tira o medo, tira o ruído, tira tudo. Senta aqui do meu lado e vamos olhar os números. Tá muito barato. Pode ficar mais barato? Pode. Mas está no patamar da crise da Dilma. Vocês lembram da crise da Dilma? Quem é mais velho vai lembrar. Devastou o Brasil, foi pior que o Covid. E depois nós tivemos um rally absurdo. Então, na minha cabeça, não faz sentido eu ficar de fora. Esse rally novo,
levaria sim a bolsa para 150 mil pontos. Ah, é a bolsa inteira? Não, você tem que tomar cuidado. Não é o tema do vídeo de hoje, quais ativos e tal, mas você tem que tomar cuidado. Tem setores mais baratos, tem setores mais caros, tem setores mais seguros, tem setores mais arriscados, como por exemplo o setor financeiro. Olha como o setor financeiro está bem abaixo da média. O setor financeiro, ele está no mesmo patamar ali de 2013, um pouco acima da crise de 2008. Já o setor de telecomunicações está na média. Ele pode subir, como ele subiu depois da crise da Dilma, mas ele está na média. Nos últimos 5 anos, o Ibovespa andou de lado na maior parte do tempo. Desde 2021, a gente está andando de lado. Mas os especialistas já sabem, mais de 90% dos fundos imobiliários são negociados com desconto. E aqui a gente também pode olhar por segmento. Então, o setor de recebíveis tem 16% de desconto, shopping com quase 30%, galpões logísticos também, lajes corporativas quase 40%, mas é um setor perigoso. Mas vamos ficar aqui só em shoppings e galpões? Caralho, menos 30%. Inclusive é importante frisar que o Haddad disse que não vai taxar fundos imobiliários, apesar de eu não acreditar muito. E quando eu olho para minha carteira lá do canal, essa semana saíram os rendimentos, né? Boa parte dos fundos pagando 1%, 1,04%, 0,83%, 0,98%, 0,89%, KNCR11 pagando 1,05%, KNCA 1,33%. Ah, mas esses fundos caíram. A minha expectativa, não dá para eu garantir, tá? Mas a minha expectativa é que, assim que a Selic começar a cair, esses fundos vão voltar pelo menos para o patamar que eu comprei e estou comprando. Só que eu estou recebendo uma caralhada de dividendos todos os meses. Então, o resumo é, antes de eu dar o veredito, chega ou não chega e quando? É que, olhando aqui números sem emoção, tá barato demais. Tá barato demais. Tá num preço da crise da Dilma. Pode piorar? Pode piorar. É um pouco mais garantido comprar renda fixa? Até eu tô comprando. Mas eu não consigo olhar aqui estatísticas, tirar a minha emoção e não pensar que eu deveria estar comprando. Então, a conclusão geral, para dar o meu pitaco, o melhor momento pode parecer o pior, que é o que eu acho que está acontecendo. Pode ser uma janela de oportunidades para renda fixa, FIIs, ações, pagadores de dividendos. Não é impossível chegar aos 150 mil pontos, mas pode levar tempo, 2026 ou 2027. Então, qual seria o gatilho, a pólvora ali, para esse negócio estourar? Ou o governo olhar para a situação fiscal e falar, chega, eu vou resolver, difícil. O Lula pegar agora e falar, pô, eu tô vendo que eu tô levando o país pro buraco lá na frente, eu vou cortar gastos e cuidar do fiscal. Bem difícil. Essa seria uma coisa. A segunda coisa é, entre esse ano e o próximo, a popularidade do Lula continuar caindo e aparecerem nomes razoáveis para a presidência. Olha, esse fulano tem chance. O que ele pensa? Pô, ele pensa em organizar o Brasil. Ele tem chance reais? Tem. Pronto. Isso já seria um disparo. Então seriam essas duas coisas. Vamos lá. Ou o Lula cair na real, difícil, ou a popularidade dele cair e aparecer um nome. Isso em conjunto. Se isso não acontecer agora em 2025, ano que vem vai acontecer e pode ser que nós tenhamos aí os 150 pontos. Essa é a minha opinião. Pode chegar em 2025, se acontecer esse lance do Lula, em 2026, 2027, envolvendo as eleições. Eu seguirei comprando junto com ativos no exterior e outras coisas. E antes de eu ir embora, galera, olha só, tem link aqui embaixo para você ganhar $40 de cashback, até $40. Tem link da minha comunidade, eu te ensino a investir lá dentro, tem carteira recomendada. Cara, pelo amor de Deus, quem não entrar louco, se inscreva no YouTube batendo o sininho e me diga nos comentários, depois de tudo que eu falei, você também acha que o Bovespa pode chegar a 150 mil pontos? Ou você já jogou a toalha, não tá mais investindo? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.